Olá, gente. Olá, boa noite, boa noite. Tão bom ter vocês aqui. Vocês conseguem me ouvir bem? Tudo bem? Como vocês estão? Tão bom ter vocês aqui. Hoje uma noite muito especial. Com uma pessoa que eu sempre quis receber aqui. Com uma pessoa que eu brinco que tem sido um dos grandes presentes que as redes sociais me deram e tem me dado. Porque desde que a gente começou a fazer esse trabalho nas redes sociais, desde que eu mesma, eu Probia, comecei a vencer a minha resistência às redes sociais, por um propósito maior de trazer informação, de trazer escuta, acolhimento, informação qualificada para educadores e famílias. Eu tenho encontrado gente muito especial pelo caminho, gente que sonha junto, que deseja junto, que não necessariamente pensa igual, porque a gente não precisa pensar igual, né? Mas que sempre agrega às nossas vidas, sempre agrega ao nosso fazer e que nos permite pensar, repensar, rever nossas certezas, nossas verdades prontas. E é por isso que eu tô muito feliz de receber essa pessoa que eu gosto tanto e que tem um trabalho tão bonito e que tem um livro também tão bonito e tão importante, que é O Quem Nasceu, Minha Filha, o Diagnóstico. Ler esse livro para mim foi e tem sido um divisor de águas, assim, porque eu até já falei com ela que eu li o livro e não conseguia concluir o livro, de tão impactante que foi a leitura para mim. E olha que eu não tenho filho com deficiência. Mas para qualquer pessoa que se permita adentrar no universo materno, adentrar no sentimento do outro e buscar entender gente, sentir o que gente sente de verdade, é um livro muito desafiador. Então eu levei alguns dias para conseguir concluir o livro, porque eu sempre voltava e lia de novo alguns trechos que me impactaram profundamente. Eu vou convidá-la a participar aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Vivi, você pode pedir para participar? Você consegue? Deixa eu ver aqui. Ah, pronto. Eu sou uma pessoa ainda estreante nas redes sociais. Oi, Vi! Tudo bem com você? Olá! Como Ajustando você está? aqui, boa noite, tudo bem? Boa noite, meu bem. E Obrigada por você você? ter aceito o convite. Estou tão contente de você estar aqui com a Ah, gente. os papos do direct, agora a gente vai dividir aqui com todo mundo. Com certeza, é um prazer abrir as portas da nossa casa, do nosso perfil, que já é seu, né, já há algum tempo, porque a gente já vem se comunicando tanto. Eu sempre vejo a Vivi aqui nas lives, ela sempre traz contribuições muito ricas. E hoje ela vai trazer contribuições ainda mais ricas para a gente. Espero que a gente consiga passar para as pessoas, Vi, um pouquinho que seja, da atmosfera do seu livro, do conteúdo do seu livro e da sua vida, porque no livro eu vi você, no livro eu vi a Clarinha, no livro eu vi o JP, no livro eu vi a sua família e o seu sentimento, as suas impressões, o seu crescimento a partir dessa experiência. Então, vamos conversar? Vamos conversar. E eu também falei que você tem muita contribuição em relação à inclusão na prática. Então a gente vai ser um papo muito gostoso, assim, porque a gente vai passar desde do momento aí do diagnóstico, a família, a importância da família nesse processo, né? Oi, Joy e Glenda, boa noite para todo mundo. E vamos chegar na escola, né? Eu sempre falo que a escola ela precisa ter um valor muito maior daquilo que as pessoas dão, né? Então, eu acho que vai ser um papo muito bacana. Quem tiver dúvida aí pode fazer perguntinha, né, Bia? Pode ser. E, e eu vou me autodescrever. Bom, então eu sou Vivi Reis,
Eu fundei Inclusivamente, tem 6 anos, 6, 7 anos. Eu sou uma mulher de pele morena clara, eu tenho o cabelo castanho escuro, os olhos castanhos escuros, estou usando óculos, tenho nariz de batatinha, boca carnudinha, de batom laranja, tenho uma covinha do lado esquerdo, eu tô com uma blusa azul, um colar de tons azul, e atrás de mim tem um painel de madeira. E eu tô muito feliz de estar aqui com você. Olha, eu estou aprendendo a me descrever, então eu vou me descrever também, porque eu acho um excelente exercício e um gesto respeitoso com quem vem assistir Olha e a que cor da vai blusa, amiga, olha enxergar como a por gente não outro tem olhar. como. Já Ó, tinha percebido, já eu tinha não. percebido. Oi, gente, eu sou Ana Beatriz Probia, que é como eu gosto de ser chamada, que é como eu me reconheço, porque é a identidade que os alunos me conferiram. Eu sou uma mulher negra, de cabelos crespos curtos, pretos ficando grisalhos. Eu estou usando uma blusa azul, como a da Vivi. Eu estou usando óculos de aros vermelhos, que também acaba sendo a minha marca registrada. Estou com brincos grandes, com vazado em forma de pássaro. E atrás de mim tem uma parede amarelinha com alguns desenhos feitos pela minha filha mais velha. Aqui dá para ver florezinhas. Vi Você tem que duas para filhas. Tenho uma filha e um filho. Tem uma menina de 12 anos, vai fazer 13, e tem um menino de 6 anos, vai fazer 7 agora. Vanessa, oi gente, boa noite para todos vocês. Vi, eu sempre tive um profundo respeito pelas famílias. E eu acredito que essa relação com as famílias, que nem sempre é fácil e que de início não foi fácil, porque eu ainda não tinha um olhar refinado e nem a sensibilidade necessária, a sensibilidade de quem convive, né, com as nossas crianças, com os nossos jovens, para entender o lugar da família. Eu acredito que essa relação com a família é fundamental para que a gente faça a inclusão acontecer, falando como professora, e para que a gente construa um mundo mais inclusivo, mais plural, como você costuma dizer, falando como ser humano mesmo. Eu acho que a gente precisa fazer esse exercício. Mas eu acho que nada melhor para a gente conseguir fazer esse exercício do que não apenas conviver ainda do nosso lugar, do nosso olhar muitas vezes distorcido, mas do que ouvir. Ouvir a família falar, ouvir a família se colocar. Eu entendo que cada família fala da sua realidade, mas que são realidades que são convergentes em vários aspectos. Quando eu recebi o seu livro, e eu comecei a ler o seu livro desde o início, fiquei muito impactada pela capa e por tudo que ele foi me trazendo e me agregando. Mas eu senti uma necessidade de que você viesse falar um pouquinho desse lugar de família, porque eu percebo que as mães, em geral, elas têm muito essa lacuna. Lacuna de um espaço de escuta, lacuna de um espaço de sinergia, de sintonia, né? Falta muito isso ainda. A gente sabe que existem alguns grupos de famílias e tudo, mas principalmente daquele momento lá que você relata, né, do diagnóstico, e a partir desse texto, desse título que você traz, Quem Nasceu, Minha Filha, o Diagnóstico, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, como que surgiu o livro e por que esse título, porque a partir daí vem todo o aprendizado subsequente, vem tudo que a gente começa a desconstruir, e eu te confesso que eu desconstruí algumas coisas a partir do livro. Olha que eu já venho fazendo esse exercício há tantos anos, mas eu desconstruí algumas coisas a partir do livro, vou até te falar sobre uma já já. Né? Para mim foi muito importante, que a sociedade toda precisa ver dessa forma. Fazer dar essa virada de chave. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse título que é tão impactante, por que ele, por que esse livro, né? E quem está aí, gente, por favor, aproveita a oportunidade, manda para aquela colega, você que é educadora, aquela colega que tem dificuldade ainda de fazer esse exercício de empatia com a família, manda também quem é mãe para outras mães. Eu recebi muitas mensagens de mãe, Vi, muitas mensagens de mãe, hoje durante o dia inteiro, falando da importância desse tema. Então, eu acho importante que a gente faça esse exercício, tá? Manda o aviãozinho e a gente vai conversando. Fala para mim, Vi, por que quem nasceu, minha filha, o diagnóstico? É, eu já tô começando a leve emocionada. Quem é família aqui e sabe do quanto é difícil para a gente ter uma comunicação com a escola.
o quanto a gente toma a porta na cara, o quanto a gente vê os nossos filhos muitas vezes sendo excluídos. E ver você, educadora, não tem filhos com deficiência. Sempre a tua fala sempre me falou muito alto no meu coração, sempre. E hoje está sendo essa confirmação, né? O quanto você dá importância para as famílias nessa construção, nessa parceria, né? A gente não constrói nada sozinho. E ver você tão envolvida e dando realmente a importância que precisa ter essa escuta da família, realmente só confirma toda a minha admiração e o carinho que eu tenho por você. Esse título, ele é bem impactante, porque, na verdade, ele é verdadeiro. A gente está o tempo inteiro mostrando os nossos filhos, a gente está o tempo inteiro buscando uma conexão com os nossos filhos, desde o momento que nascem, e o tempo inteiro estão mostrando para a gente que nasceu um diagnóstico. O tempo inteiro estão mostrando para a gente que nosso filho é um problema. O tempo inteiro estão mostrando que os nossos filhos são um incômodo na escola. Então, o diagnóstico, ele está sempre na frente dos nossos filhos, ele está sempre na frente da nossa maternidade, ele está sempre na frente da nossa vida. E a gente, às vezes, esquece quem nós somos, quem é o nosso filho, e a gente vive o diagnóstico. Talvez seja um pouco duro eu estar falando isso, mas eu gostaria, assim, que alguém, que quem estivesse aqui, colocasse um sim. Quantas vezes você se pegou percebendo que o diagnóstico foi a parte mais importante durante muito tempo na família? Põe um coraçãozinho, põe a mãozinha, mas interage aí que é pra gente ver que vocês estão dando esse retorno bacana aí pra gente. E quando a Clarinha nasceu, né, eu já tinha o João Pedro, então eu tinha um filho sem deficiência, ela nasceu 2 anos depois, e eu não me fazia muitas perguntas sobre como é que seria, né? Tinha só uma dúvida durante a gestação, mas foi só uma pulguinha atrás da orelha, não tinha nenhuma confirmação. A confirmação veio no momento do nascimento mesmo. E momentos depois, ela foi para o quarto, a Clarinha nasceu muito bem, Bia, muito bem. Uma saúde muito boa. E ela foi para o quarto, ela chegou no quarto antes de mim. E quando o pediatra entrou no quarto para dizer que ela não iria mamar, ali foi o primeiro não que ela recebeu. Ele entrou para dizer que ela não ia mamar, ela já estava mamando. Então, esse não que já deram para ela sem conhecer ela, só pelo diagnóstico dela, ele ecoou e ecoa até hoje nas nossas vidas. Então, a escola, a sociedade, os terapeutas precisam escutar a família. Porque não é porque a gente está ali lambendo ferido ou está ali só dizendo ai, olha, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não, é porque a gente sente do lado de cá. Então, esse lado de cá, ele é muito importante para que o lado de lá possa ter ferramentas, possa ter conhecimento para que juntos trabalhem da melhor forma possível, com objetivos claros, para que essa criança se desenvolva no maior do potencial dela, não dela em comparação a ninguém. Então, o nome do livro, na verdade, era Não é Luto, é Vida, pelo fato de quando a gente recebe um diagnóstico, nos é imputado, nos é obrigado a sentir esse processo como se fosse o do luto de um filho idealizado, enfim. E isso me doía toda vez que eu falava, sabe? Quando alguém perguntava, mas como é que foi? As pessoas adoram te perguntar. Como é que foi quando você soube que ela tinha síndrome de Down? Como é que foi? Porque as pessoas querem escutar você falar da dor, querem escutar você falar, nossa, foi horrível, não, né? E eu olhava assim e eu falava assim, olha, depois que a gente passa pelo luto, depois que a gente passa pelo luto, e uma das entrevistas que eu estava dando, Ana, eu olhei e falei, depois que a gente passa pelo luto, e eu virei assim, eu estava ao vivo na televisão, eu olhei assim,
eu vi ela brincando na areia da praia. Eu falei, não tá certo isso. Não tá certo. Ela tá aqui, tá viva. E eu tinha amigas que tinham perdido seus filhos. Eu falei, então que nome que a gente dá, né? Eu entendo que os psicólogos, eles trazem essa informação sobre o luto do filho idealizado dentro de um consultório, porque ele conduz depois a família a se abrir e a reconhecer esse filho como seu, né? O seu filho real, né? Porém, essa palavra ela se popularizou muito e ela acabou trazendo muito capacitismo para os nossos filhos. Como querendo dizer, esse filho, essa criança não merece nascer, aquela merece, essa não merece, né? Então, o diagnóstico que acaba sendo mais importante do que essa criança, que todo mundo fica colocando holofote nesse diagnóstico e não na família, não nessa criança, né? A Joy está aqui, da Rede Orienta, ela trabalha muito com esse olhar, né? Da gente tirar esse holofote da síndrome, do diagnóstico e colocar o holofote sobre a família. Então, luto é triste, luto. Ah, mas é o luto do filho idealizado, Vi, você não entendeu nada. Então, leia o meu livro que você vai entender o que eu estou falando. E não dá. Em uma live a gente não consegue explicar tudo, né, amiga? Mas os nossos filhos estão vivos, merecem ser celebrados. Toda existência merece ser celebrada. Eu não recebi os parabéns quando minha filha nasceu. Eu acredito que muitas que estejam aqui, muitas mães e muitos pais, também não receberam parabéns quando seus filhos nasceram. E essa é uma dor que a gente leva em silêncio. Então, parabéns. Eu quero começar essa live dizendo parabéns. Parabéns pelo seu filho, parabéns para sua filha, parabéns para você que teve essa criança e que vai aprendendo aos poucos, assim como é com qualquer filho. Com mais alguns desafios, né? Não vamos dizer que não existem desafios, existem, mas que vida chata, né? Sem desafios. Então, vamos construir junto. E você traz umas coisas tão fortes, assim. O título do livro é fantástico. Ele resume, né? Mas leiam, porque para entender por que ele resume tudo que você traz de uma maneira muito inusitada, muito, muito, muito. A gente espera que você vá por um caminho e você vai por outro, e você traz as suas vivências, e você amarra tudo tão direitinho, com tanta poesia. E não é uma poesia no sentido da romantização, gente. É uma poesia no sentido da poesia da vida mesmo, sabe? A arte da Vivi também é muito linda. O livro é uma obra de arte, em todos os sentidos. No sentido da essência e no sentido do cuidado gráfico, de tudo que ele traz. Mas tem algumas coisas na sua fala que me chamaram muita atenção e que me chamam muita atenção na sua escrita. Quando você traz essa questão desse diagnóstico que nasce, é por isso que eu quero muito que os professores assistam e depois a gente vai ainda fazer rodar essa live, porque eu sei que muita gente esse horário ainda não está em casa, mas é importante que as pessoas assistam, que os professores entendam que esse lugar chamado escola, esse lugar simbólico, entenda que essa criança que chega é vida que chega. Não é um diagnóstico que chega, não é um CID que chega. E uma coisa que fica muito marcado para mim é isso, quando você fala quem nasceu, minha filha ou o diagnóstico. A criança perde o direito de nascer, como todo bebê nasce, porque ela traz um diagnóstico e ela traz um prognóstico, ou seja, ela traz uma previsão da sociedade de quem ela vai ser e de quem ela não vai ser. Isso é extremamente cruel. Eu trabalho numa instituição há 20 anos, estou fazendo 20 anos agora em abril, fiz 20 anos agora em abril, e uma das coisas que mais me chamou a atenção, sou da área da educação, mas uma das coisas que mais me chamou a atenção foi um projeto que tem na instituição que se chama Paz Apoio, um projeto que já existe há muitos anos, em que a equipe da psicologia faz todo um trabalho de capacitação e de preparação emocional para duplas de mães que têm filhos com síndrome de Down irem às maternidades públicas para dar notícia
para a família, junto com a equipe médica, porque a gente tem relatos absurdos. Uhum. A gente tem relatos absurdos de coisas que são verdadeiras violências e que são violências consentidas, são violências socialmente aprovadas e que a Uhum. mãe carrega isso durante muitos anos. Você sabe disso melhor do que eu. E assim, eu me apaixonei por esse projeto desde o início. Eu sempre digo que esse projeto precisava ecoar os quatro ventos. Eu sei que existem projetos similares em vários lugares do Brasil, mas até então eu não tinha visto. Isso foi uma coisa que me chamou muita atenção. Porque uma coisa, eu sei que a equipe médica é quem cabe dar a notícia, mas isso sentencia toda a vida pregressa dessa criança. Tudo que vem depois, né? Na verdade, desculpa o termo, que eu me equivoquei. Tudo que vem depois, toda a vida dessa criança posterior, ela fica impactada por essa forma de dar a notícia, que faz com que toda a sociedade volte o seu olhar para essa criança, não na perspectiva da criança e sim do diagnóstico que ela traz, né? Então, a partir do momento que a mãe recebe, isso me chamou tanta atenção, a partir do momento que a mãe recebe esse diagnóstico, parece que ela está fadada, condenada a viver em função do diagnóstico e não da criança. Eu não tenho filho com síndrome de Down. Anos depois, muitos anos depois de estar trabalhando na educação especial inclusiva, eu soube que eu tinha um sobrinho com síndrome de Down, já contei essa história aqui. E a minha prima só me disse isso, ela me ligou, ela mora em outra cidade, perto daqui, ela me ligou, achei estranho me ligando uma sexta-noite, assim, né? Falei com ela, tal, como é que tá o bebê. Eu já tinha ido visitar na maternidade, o bebê estava na UTI, eu não vi, porque ele nasceu com fenda palatina e ele precisou de cuidados logo na UTI, logo ao nascer. Mas ela me ligou e falou assim, Bia, Ninha, ela me chama Ninha, eu queria falar com você porque a pediatra pediu uns exames e saiu o resultado de que ele tem síndrome de Down. O final da palavra não saiu, mas eu entendi. Uhum. E naquele momento, caiu assim, sabe, que a ficha de uma série de coisas, porque quando você vê isso acontecer cotidianamente, no relato de outras pessoas, é diferente de você ver praticamente ao vivo, né, de alguma pessoa tão próxima. Eu disse, ela, mãe, eu tô aí. Era uma sexta. De manhã eu peguei o ônibus na rodoviária, fui para casa dela, encontrei toda a situação, né, daquela família impactada por aquela notícia que nenhum momento passou pela cabeça, mas que ao receber a notícia vem com o quê? A notícia vem com toda a carga social e com essa sentença, né? Não teve parabéns. Teve, olha, seu filho tem síndrome de Down. É quase um peso, mas aí que eu vou Não nos entender se a narração perguntam do qual é o luto nome do bebê. perde o nome, Não perde porque perguntam nenhum escolheu o nome. nome, perde a cor do quarto, o tema do quarto, o brinquedinho que põe na porta, né? Daquela decoração, perde tudo que, né? E aí ela me perguntou, eles me perguntaram o que eles iam fazer, porque eles precisavam muito saber o que eles iam fazer. Todas aquelas perguntas, se vai falar, se vai se alfabetizar, como é, qual vai ser a previsão, e agora o que a gente faz? Mas a gente quer saber agora o que a gente faz. Eu me lembro da resposta até hoje. Se agora o que a gente faz? Ele estava no meu colo, estava olhando para ele. Se agora o que a gente faz? A gente vai amamentar, alimentar, porque ele tinha a fenda, não podia amamentar. Alimentar, dar banho, trocar a fraldinha, colocar para dormir. Agora, vocês vão aprender a ser pai e mãe. Porque ele está olhando para vocês e está olhando para mim, ele está me dizendo que está tudo bem. As outras coisas, que são dos cuidados com a fenda, com a síndrome, vocês vão aprender. Cada coisa no seu tempo. Vocês vão aprender. Mas agora é alimentar, colocar no colo, colocar para dormir, dar banho, cantar musiquinha. E eles ficaram me olhando assim, eu senti que eles estavam esperando toda uma aula, mas eu disse, é isso. É isso. E ele só vai ficar bem se vocês entenderem isso. As outras coisas todas a gente vai cuidar, a gente vai procurar saber quem é que vai dar o suporte, né? Tudo, mas isso aqui é o principal agora. E depois, durante muito tempo, eu mesma me senti assim, poxa, eu podia estar mais próxima deles.
Eu podia estar mais ajudando, eu podia, porque é o meu trabalho, eu faço isso. Mas demorou um tempo também para eu entender que eles são muito bem, obrigada. Ela fez um trabalho em projeto social, tem todo um envolvimento com a causa mesmo. Mas demorou um tempo para entender uma coisa que era básica. Eles precisavam de mim, num certo sentido, mas existe todo um universo de pessoas que precisam de mim junto. Não é uma família carente, é uma família que tem uma. E eles conseguiram entender o recado muito bem. E a gente precisa deixar as pessoas voarem e fazerem suas escolhas e encontrarem o que é melhor para elas. A gente se comunica, a gente está sempre em contato, Ela sabe que mas ela pode contar com você. sabe. Não é E isso ela que a gente sabe que eu sei recebe. também que ela sabe voar como mãe, né? Do jeitinho dela e tá indo tudo bem. Mas por que eu te contei isso? Porque a minha relação com as famílias, embora seja uma relação construída com bases que eu considero privilegiadas, ela é uma relação que é possível para todo educador. E eu vejo que os educadores, muitas vezes, não conseguem enxergar isso. A família sempre fala de um lugar diferente do lugar da escola. E a escola, num certo sentido, ela sempre frustra a família, porque ela limita a ação da família naquele espaço, naquele quadrado. Esse é o papel da escola. A escola está ali para educar a criança. E dar esse limite, manter essa distância é saudável, no sentido de que naquele espaço aquela criança precisa de coisas específicas e de figuras específicas, de figuras de autoridade, figuras de referência e de ambiência, para que ela se desenvolva. Em casa ela vai se desenvolver de outra forma. Mas eu acho que a escola também se perdeu um pouco nesse processo. A escola se perdeu desse ato de acolher, de solidarizar, de ter empatia, de comunicar. Comunicar é uma habilidade, comunicar exige sensibilidade, né? Então, eu acho que nesse momento a escola se perdeu, porque a escola exige da família, mas a escola não dá em troca muitas vezes. Ou então dá numa linguagem que a família não está pronta para receber, ou num momento que a família não está pronta para internalizar. Né? Não existe comunicação perfeita, você sabe disso, mas eu acho que isso Não. é Mas quando a fundamental. gente se abre para a escuta, e a escutativa, né? A escutativa é aquela onde eu realmente eu tô te escutando e eu tô pensando e eu tô filtrando também as coisas que eu já sei, mas a escola normalmente ela já traz todos esses vieses aí da sociedade, né? Eles vêm concentrados aí, principalmente a ideia de que crianças com deficiência não aprendem, né? Então, se eu sou professor, se eu sou educador, e eu acredito que aquele aluno não vai aprender, eu não vou conseguir ensinar ele, porque eu não acredito nele, né? Então, o papel da família nesse momento, eu vejo principalmente como um, uma, uma pílulazinha que passa essa mensagem de acreditar. Porque a família acreditou. Ela foi lá, ela buscou alternativas, ela buscou terapias, ela está se esforçando, mas ela pode ser parceira da escola, mas da porta para dentro da escola, a escola precisa cumprir o papel dela. Hoje, eu me arrisco a dizer que não sei como porcentagem, tá? Mas uma porcentagem altíssima de crianças, vou falar com deficiência intelectual, né? Vou falar com síndrome de Down, são Sim, alfabetizadas pelas famílias e pelos terapeutas. sim. É E é, injusto, é injusto. A gente perde o nosso espaço de mãe e vira professora. A gente às vezes está cansado e você está angustiado porque você fala, não, mas eu tenho que fazer alguma coisa, não, mas eu tenho que. Eu tenho. E o prazer da maternidade? Que momento que a gente para de terapeutizar a maternidade e se torna apenas mãe? Se cada um cumprir o seu papel dentro dessa parceria, dessa comunicação eficaz que a gente está falando, né? Com todas as dificuldades, com os desafios, com as dúvidas, os medos, mas a gente tá todo mundo buscando o mesmo objetivo, que é que essa criança se desenvolva, que ela seja feliz na aprendizagem.
Esses dias eu escutei você falar uma coisa muito importante, muito importante. Não é o que, que eu sei desse aluno, o que eu sei que ele sabe. A maioria dos professores não sabe o que, que o aluno sabe. Por quê? Porque ele vai lá, ensina, ensina, ensina. O aluno muitas vezes entendeu, interiorizou, mas na hora de botar isso, né, De como expressar. resposta, como expressar o seu entendimento, né, a sua compreensão, o professor, a escola exige uma habilidade que para ele não é adequada. Então não quer dizer que ele não entendeu, quer dizer que a forma que você busca que ele te responda é que está errada. É o seu Né? olhar, é a sua única via. E as crianças têm outras vias para expressar o conhecimento que elas constroem. Essa E semana o que, aconteceu que uma coisa muito importa? linda, O que, mas que eu não vou contar importa agora não. se é xizinho, se você fazer um círculo na resposta certa, se é oral, se é apontando com figuras, se enfim, não importa a forma que ele te expresse o que ele aprendeu, né? Mas a gente exige um padrão onde a gente já compreendeu que a ensinagem é plural, a aprendizagem é plural. Então, por que, que a ensinagem continua sendo Ensinagem também tem que ser. engessada numa única via, de uma única forma, onde o professor é o detetor da informação e ele fica ali? Muitos professores ainda usam uma única forma de comunicação com esses alunos, que é a aula expositiva. Muitos não usam recursos visuais, recursos táteis, recursos multissensoriais, de histórias, o que, que essa criança traz de repertório sobre aquele conteúdo, né? Eu sempre falo, ó, você vê como eu saio rapidinho lá da maternidade, né? E já vou para a escola. Mas a gente vai voltar. Eu saio, eu saio da maternidade rápido e já entro na escola, porque é latente. Muitas mães que veem os filhos desenvolvendo aí bem, tudo na escola, quando chega para alfabetizar, fala: e agora? Agora vai começar a alfabetização. E eu falo assim: amor, deixa eu te contar uma coisa. A alfabetização começou quando ele nasceu. Para trás. Entendeu? Então, assim, tá todo mundo muito ainda despreparado, não tem nenhum Uhum. conhecimento, né? E aqui eu queria que você me corrigisse. O letramento que começa, não, o letramento é o que as pessoas chamam hoje de alfabetização, não é isso? O que que acontece? A alfabetização ela pode ter vários sentidos, mas no sentido estrito do alfabetizar é da decodificação. Então, no meu entender, o ato de decodificar Tá. ele só se torna alfabetização, no meu entender, de alguns autores, quando ele vem junto com o letramento. É essa decodificação, é esse dominar o código, mas através desse domínio do código, entender o sentido e a aplicabilidade disso na vida, nas situações da vida, nas situações comunicativas. Tudo que está escrito para comunicar algo e tem uma função prática no dia a dia, no cotidiano. Se não tem funcionalidade, vira decodificação pela decodificação. É aquela criança que lê, B, O, bole, a, la, bola, a bola, caiu, caiu na lata. E aí, e o que foi que aconteceu com a bola? Não sabe, porque ela decodificou, ela estava presa no estrito, na decodificação, e ela não consegue ir além. Então, quando a gente fala dessa alfabetização, e aí eu vou voltar para o que você estava falando da sua relação com a maternidade, com o diagnóstico, fica muito evidente que quando a gente recebe, né, a mãe recebe um diagnóstico, e esse diagnóstico ele vem com esse peso. Você tem um filho com diagnóstico, então o diagnóstico passa a ser, na balança, ele passa a pesar mais do que a própria criança em si, né, do que pesar no sentido de significado, tem mais significado do que a própria criança em si. E junto vem todo o prognóstico, que a criança não vai isso, não vai aquilo outro, porque é assim que dizem, geralmente, né? Então vem todas as impressões de uma pessoa que leu no livro, né? Decorou, não tem filho com deficiência, não tem irmão, não tem sobrinho, não convive, não educa, né? Não,
Mas, ó, segundo fulano, o prognóstico é tal. Inclusive, o livro, às vezes, é de 1900 e alguma coisa. Então, já está tão ultrapassado que precisa se atualizar, né? E a família vem com esse impacto e aí já vem não fazendo, não oportunizando tudo que a criança precisa para ter uma vida plena de significado, uma vida plena de sentido mesmo, de oportunidades de desenvolver De habilidades oportunidades, que a gente sempre fala. Porque se eu para não poder aprender acredito, uma série de coisas, inclusive aprender a ler e escrever, inclusive aprender a numeralizar, aprender a fazer as operações, tudo isso, né? E uma coisa que você fala, duas coisas. Quando você fala do luto, foi uma coisa que me chamou muita atenção, porque eu entendo o sentido psicológico do luto, né? E nesse sentido, eu acho que toda família vive o luto, porque toda família de filho com ou sem deficiência idealiza uma criança que não é a criança que nasce. nenhum É o que eu filho é o penso que a que é uma gente deve criança ser. que vai ser ideal para mim, no meu sonho de uma boneca ou um boneco que vai, né, preencher todas as minhas faltas subjetivas. Então, a criança que nasce nunca é a criança que a gente idealiza. Mas essa semântica, o que é o luto? Quando você traz a sua experiência com o luto no livro e você olha para a sua criança, que é toda a vida, né? Não faz sentido. Não faz sentido. E esse ato, esse gesto de dizer não, eu não aceito esse termo, eu não aceito esse rótulo, para mim foi o divisor de águas. Acredito que para você, para Clarinha, para sua relação com ela, para o desenvolvimento posterior dela, porque marca, né? Marca. Eu não aceito isso que a sociedade está me dando, isso que a sociedade está me impondo, porque não está te dando. Dá, a gente dá Não, presente. me impuseram. É um luto induzido. É uma luta induzida. Não Eu te nunca tinha pensado perguntam. nisso. Porque, assim, é importante a gente entender que luto não é sentimento. Luto, ele é processo. Sentimento é tristeza, alegria, dor, Uhum. desespero, amor. Então, quando a gente diz que um filho com diagnóstico, a gente precisa passar pelo luto do filho idealizado, o que a gente está dizendo para a sociedade toda é: o meu filho não é perfeito, porque o ideal é um filho perfeito. O ideal é um filho assim, o ideal é um filho assado. E aí você está corroborando, você está afirmando aquilo que a sociedade já pensa das crianças, das pessoas com deficiência. E a gente às vezes fala isso como uma forma de buscar colo, buscar rede de apoio. Só que eu sempre digo que feed, timeline não dá colo para ninguém. Timeline só vai te dar, vai trazer pena. E aí um dia você vai chegar lá na porta da escola, cadê a vaga do meu filho? Imagina, acabei de ver lá que você posta lá que seu filho não tinha que ter nascido, que você ficou triste, que foi horrível, e agora você quer que eu, escola, aceite o teu filho? Você que é mãe e pai não aceitou, por que eu tenho que aceitar? Então a gente precisa assumir que aquilo que a gente diz, aquilo que a gente faz, vai ecoar na sociedade. As nossas ações, as nossas palavras, as nossas falas, elas vão hoje afetar a vida dos nossos filhos, das crianças, dos jovens com síndrome de Down, com deficiência, daqui a 10, 15, 20 anos. Então, hoje eu preciso mostrar o que eu quero ver no mundo. Se eu quero ver inclusão, então eu não vou ficar falando de exclusão. Se o que eu quero ver é criança aprendendo, criança com deficiência no parque junto, eu não posso ficar só mostrando a criança que ficou ali sozinha na hora de brincar. Por quê? Porque eu não estou construindo. Eu estou só mostrando o que está errado, mas eu não estou dizendo o que é certo. Então, se a gente não educa a sociedade, é o que eu falo, né? Tão importante quanto preparar os nossos filhos para o mundo, é preparar o mundo para os nossos filhos, para os nossos sobrinhos, para os nossos netos, enfim. Por quê? Porque senão a gente vai tá sempre fazendo de tudo, o máximo, para que ele se desenvolva, para que ele tenha uma vida mais autônoma possível. Só que aí ele vai bater lá na porta lá e vai falar: eu quero emprego. Eu falo assim: que emprego? Eu não acredito em você.
Você tem síndrome de Down, eu não acredito que você seja capaz. Eu não preparei a sociedade para receber. Eu só me preocupei dele ler, escrever, saber fazer conta. Eu não me preocupei em ensinar o caminho da padaria. Eu tenho um conto que eu falo, que eu falo assim, de um jovem, né, adolescente de 13 anos, que sabe fazer conta de cabeça. Ele sabe, ele tem uma boa dicção, ele pede um pão super bem, sabe contar, sabe quanto que levou de dinheiro, sabe quanto tem que ser de troco. Maravilhoso. Só que esse rapaz nunca comprou um pão. Sabe por quê? Porque ninguém nunca ensinou o caminho da padaria. É o caminho da padaria que a gente precisa também ensinar para os nossos filhos. A cognição não é só 2 mais 2 e juntar B com A. Bah. A cognição ela é muito além. É o que eu faço com isso? Aonde que eu aplico isso que eu estou aprendendo? Por quê? Porque a partir do momento que eu demonstro o quanto aquilo é importante para a vida dele, faz sentido. Não é abstrato, não é, né? Então, assim, quantas pessoas saem na rua com os filhos? A grande maioria sai de carro. Aí fala, meu filho não sabe andar na rua. Mas você anda na rua com ele? Mais do que outras crianças, os nossos filhos com síndrome de Down precisam vivenciar. Eles precisam andar na rua, tropeçar na calçada, olhar para ver onde tem buraco. Então, o caminho da padaria que eu falo é isso. É a vivência. É eu vivenciar o que eu estou aprendendo, né? Para fazer sentido, para que seja real, para que seja aplicável, né? Para que eu possa aplicar o que eu estou aprendendo um dia, né? Só que eu tenho que te falar uma coisa chata aqui, ó. Eu não vejo nada. Bloqueou tudo aqui. Eu não vejo. Não, você não. Você tá ok para mim. Eu não vejo quem comenta, eu não vejo nada. Nada. Pronto, então eu vou fazer isso para você. Tem um monte de gente falando dessa questão da importância de preparar os filhos para o mundo, que trabalha questões do dia a dia com a filha, dizendo que é verdade, que é isso mesmo. Assim, a gente precisa preparar as crianças. Tem uma pessoa dizendo que falou tudo que penso e faço para minha filha. Você falou tudo que ela pensa e faz para a filha dela. Quando você traz essa questão de que as famílias não estão preparadas, elas não existe rede para preparação da família. Né? A família recebe a criança, a família recebe o diagnóstico, que muitas vezes chega antes da criança, ninguém pergunta o nome, como se falou. A família tem todo um caminho pela frente, tem a obrigação de ser mãe especialista, como você traz, que eu acho brilhante, assim, porque é claro que você vai precisar saber coisas específicas sobre a condição que seu filho traz, seja ela qual for, seja síndrome de Down, seja o autismo, seja paralisia cerebral, seja microcefalia, seja o que for, né? Assim como eu tive que saber sobre asma, porque eu descobri que meu filho tinha asma, você tem que saber. E no caso de crianças que têm deficiências ou que têm condições específicas do neurodesenvolvimento, você precisa saber sim um pouco mais, você vai precisar ter mais atenção, mais dedicação, cuidado com determinadas questões, mas a sociedade impõe que você saiba tudo. E a escola, muitas vezes, e aí eu falo do lugar da escola, a escola muitas vezes se justifica dizendo que não sabe nada, que não tem como trabalhar com essa criança porque ela não sabe nada. Não estamos Só que preparados. a mãe não nasceu preparada. E as pessoas dizem assim, mas todo mundo fala isso que é verdade. A mãe não nasceu preparada e ela está se preparando permanentemente. Só que ela não pode fazer só isso. A mãe tem que ter espaço para ser mãe, como você coloca, né? A mãe tem que ter espaço para viver, para brincar. Eu achei isso tão brilhante. Para brincar com a criança. Escolher um brinquedo, ou sentar para brincar, ou fazer um bolo junto. Gente, vou fazer uma pausa para mandar um beijo para a Ivonete, que está aqui, que é a mãe que eu mais admiro na face da terra. Conheci ela antes de você. É a mãe que eu mais admiro na face da terra. A mãe de minha Aninha querida. Beijo, Ivonete. Vou dizer por que já já. Mas viver essas experiências que causam, né, dúvidas, ansiedades, expectativas, frustrações, e que são essenciais para essa criança se desenvolver, né?
Então, assim, quantas vezes a mãe muda a rota? Tem uma mãe dizendo aqui, se o motorista precisa mudar o caminho, ele já questiona o porquê. Né? Então, assim, a gente precisa mudar a rota, a gente Recalcular, precisa né, a rota. recalcular, né? Mas sem essa obrigação de ser tudo, de saber tudo e de ser tudo perfeito. E a escola, a família tem que saber tudo, a escola alega que não sabe nada. Então, é muito dicotômico isso, e é muito cruel É imputar à muito mãe cruel. É muito esse, cruel esse, esse saber porque tudo. os nossos sonhos não precisam ser só sobre os nossos filhos. Os nossos grupos de WhatsApp não precisam ser só de mães de crianças com deficiência. Então, quando a gente percebe, gente, eu saí há 2 anos atrás, 1 ano e meio, sei lá, 1 ano e meio. Eu saí de 14 grupos. 14. 12 eram sobre deficiência. Por quê? Porque eu percebi que eu estava falando com a minha bolha. O que adianta eu ficar só falando dentro da minha bolha? As pessoas já sabem como eu penso, já sabem como é que eu falo, já sabem qual é a minha conduta. Quem tem que me escutar, ou onde eu tenho que chegar, a minha fala, que com isso não quer dizer que o que eu digo é o certo e o outro é errado, não é isso. Mas eu sou muito questionadora, muito. Como essa coisa do luto, né? Você sabia que, e eu procurei, olha, eu fiz pesquisa em português, inglês, italiano e espanhol. Eu não achei nada em literatura formal e informal que refutasse essa ideia de luto. Todos simplesmente aceitaram. Consentia. Consente, Ratificava, né? não questionam. Não questionam, que nem esses dias eu ainda vou fazer esse post, gente, vão acompanhando o que eu vou fazer. A gente não aprende na dor. Não é o que a gente mais escuta? Ai, gente, a gente aprende na dor, viu? É na dor que a gente... Mentira! Mentira, a gente aprende no amor. A gente aprende no prazer. A gente aprende no olho no olho. Me fala o que você lembra da tua época de escola, Bia. Da Qual minha que é professora Clélia, maravilhosa, que me ensinou a amar as letras, a amar tentar descobrir o que estava escrito nos livros, a mergulhar nas histórias e a subir nas pitangueiras. Quantos anos você tinha? 5, 6 e 7 foi minha professora no processo de alfabetização todo. A gente aprende no amor. Os nossos filhos com deficiência, principalmente, eles precisam se sentir pertencentes. Como é que você aprende um ambiente onde você não se sente pertencente? Eu não entendo o que estão falando. Eu não compreendo. Aí o aluno faz o quê? Ele vira para trás. Aí ele começa a bater não sei aonde. Aí ele vai Ele cutucar o vai por debaixo da amiguinho. mesa. Olha, o teu filho está atrapalhando a aula. Olha, o teu filho fica saindo da aula. Olha, a Clarinha teve uma professora que numa reunião, olha, é muita coragem falar isso, né? E não eu, ela fala assim, então, Vivi, me explica uma coisa. A Clarinha, ela era bem pequena. A Clarinha, ela sai da sala de aula. Como é que eu faço para ela voltar para a sala de aula? Eu falei, não, sua pergunta está errada. O que você tem que fazer para ela não querer sair da sala de aula? O que brilha os olhos dela, dos teus alunos? O que faz eles olharem e falarem, uau, que legal isso! Nossa, aí eu junto com aquilo e dá aquilo outro. Olha, ela fez uma pergunta para mim. Olha, eu tô na sala de aula. Eles não são questionados. Tem professor, dependendo do ano, Fundamental 2, que o professor não sabe nem o nome do aluno com deficiência. Ele é aluno do mediador. É aluno de inclusão. É É o aluno termo de que eu mais uso. inclusão. Não, porque eu tenho 30 alunos e eu tenho 2 de inclusão. Então, você tem 32 alunos. Você tem trinta e De dois inclusão é alunos o quê? De de outra inclusão, na sala? verdade. Porque todos Pois é, mas esse, nós... esse aluno de outra sala, eu não estou entendendo. Aí o professor fica assim meio. É, é. O que assim... eu já falei, a inclusão pode ser difícil. Não, não. A inclusão não é difícil. Difícil somos nós que não nos abrimos para algo que a gente não conhece, para algo que pode nos transformar,
e principalmente para algo que vai nos questionar, que vai nos colocar contra a parede e falar que professor é você. Porque, olha, eu não entendo muito de autismo, né? Posso entender um pouco mais sobre síndrome de Down, e eu sempre falo que eu não sou especialista em síndrome de Down, sou especialista, talvez, um pouco na Clarinha, porque eu sou mãe dela. Mas eu tenho muita vivência aí, né? Entre consultorias, em a gente estar junto, e cursos. E quando o professor vem com essa fala, é difícil, eu falo, olha, é difícil para o aluno aguentar uma aula só expositiva. Isso é difícil. Aí fala assim, mas me dá um exemplo. Não sei se você já escutou eu falar isso. Aí era uma professora numa palestra e ela falou que inclusão era impossível. Ela não falou nem que era difícil, era impossível. Eu falei, então tá bom, você é professora de que ano? Ela terceira. Eu falei, me fala um conteúdo que você está dando em sala de aula. Ela falou, os planetas. Tá? Em ciências estão os planetas. Eu falei, legal. Então hoje você está indo dar aula. Você acordou afônica. Afônica. Não dá tempo de avisar a escola que você não vai. Você vai ter que dar aula. Como assim dar aula sem poder falar? Uhum. Hoje você vai dar aula sem poder falar. Na hora ela ficou assim, ó. Aí ela parou um pouquinho. Aí ela falou, eu tenho um mobile. O mobile dos planetas. Poderia levar. Eu falei, pode. E se eu fizer com os alunos como se fosse um teatro, cada um é um planeta? Aí tem o Sol, tem a Terra, aí o Sol que gira em torno, e aí os planetas, e aí a gente apaga a luz, e aí tem as estrelas. Eu falei, nossa, pode. Aí se eu colocar uma folha bem grande no chão, e eu só assim, ó, eu só contando aqui embaixo. Ó. E se eu colocar uma folha bem grande no chão e cada um pintar um planeta? Aí eu falei, pode. Aí ela foi falando, né? Aí eu olhei no relógio e falei, olha, em 3 minutos você me deu cinco oportunidades de aprendizagem além da expositiva. Não estou dizendo que você não precisa falar na sala de aula. Eu só estou querendo te mostrar que existem outras formas. Você vai dar 5 chances a mais desse aluno aprender esse conteúdo e nunca mais esquecer. Esse e todos os outros. Sim, porque se torna algo que todo na mundo... verdade, eu me expressei mal. Todos. E você viu que aqui eu não falei em deficiência. Eu não falei em deficiência. Então, se eu exploro o sensorial, se eu exploro o tato, a audição, a visão, as minhas chances de atingir todos os alunos, porque cada um aprende do jeito. Um é mais de ler. Quantos aqui, né, lê? Tá, e depois repete. Não. Por quê? Porque ele é mais auditivo. Então, não adianta só ler, ele precisa escutar o que ele está falando. Outros precisam ver, de repente, um trecho de um filme. Outros vão fazer uma pesquisa. Então, quando eu exploro esse ambiente de múltiplas, né, de ensinagens plurais, aí o professor pode falar assim, sim, mas é que eu tenho ali, ó, eu tenho que correr junto com o livro. Então, eu falo de novo. Quando você traz ferramentas diversas para uma aprendizagem mais sensorial, mais de vivências, as chances desse aluno aprender são mais rápidas. Então, quando você retorna nesse conteúdo, você só vai aprofundando, você não precisa ficar voltando toda hora. Ele já entendeu. Então, é mais rápido, não é que é mais lento. A ideia da inclusão é de que ela atrapalha, é de que usar recursos diferentes vai atrasar, vai demorar, eu tenho que correr com conteúdo. Então, é isso que a gente precisa desconstruir. E construir e ensinar no amor, não na dor. Quem falou isso? Foi a Vivi Mãe ou a Vivi Pro? O que a Vivi Mãe ensinou para a Vivi Pro? Como foi que você descobriu isso? Foi só lendo, foi só pesquisando, foi só vivenciando como educadora?
Ou foi a partir da experiência com a Clarinha? De tudo que a Clarinha passou nas escolas, de tudo que você teve que parar, pensar, tentar em casa, porque eu acho uma coisa que você traz muito no livro é isso, né? Essa tentativa que a mãe faz de estar suprindo o que é a escola, a falta que está na escola, né? Como é que foi isso, assim? Foi uma vivência, foi do que a Clarinha te ensinou? O que que pesou mais? Você me fez lembrar de um momento muito lindo da minha vida agora, que estava, acho que, guardadinho lá no coração e você abriu, assim. Quando você me perguntou, eu acho que essa Vivi sempre existiu. Antes de ser mãe, antes de ser professora. Uhum. Eu tive uma prima, ela já é falecida, ela teve esclerose múltipla. Eu tinha 16 anos. Quando ela parou de falar, fizeram traqueotomia, ela precisou parar de falar e ela estava fazendo residência de medicina e a gente ia visitar ela em casa. Então, quer dizer, a única coisa que a gente ainda tinha como, né, para distrair ela, enfim, para estar ali perto, é conversar. E ela parou de se comunicar pela fala. A gente não tinha recursos naquela época, há 33 anos atrás. Não tinha iPad, não tinha computador, não tinha, né, nada disso. E o que eu fiz? Eu falei, mas assim, não é que eu me coloquei como um problema, entendeu? Para mim era um desafio. E eu falei, não, a gente vai conversar. Eu falei, a gente vai conversar. Peraí que eu vou dar um jeito. Peguei uma folha de papel, escrevi o abecedário e coloquei uns símbolos assim. Tipo assim, ok, não tá ok. E dei no colo Fez um dela, porque código. a mobilidade dela era muito reduzida, inclusive do braço. Ela tava com a mãozinha assim, dura, né? E ela só apontava com o dedinho assim. Então, ela foi. E aí a gente ia construindo as palavras, né? Eu acho, né? E a gente foi ficando esperto também, lendo rápido e tal. Ficando E, habilidosa, desenvolvendo a habilidade. e ela voltou a se comunicar. Ela voltou. Ela estava muito triste, ela estava com depressão já nessa época, porque ela parou de se comunicar, né? De conversar, não de se comunicar, de conversar. E aí eu fui melhorando. Eu falo que eu criei o primeiro tablet, dá licença. Dá licença que eu criei o tablet antes do iPad. E aí, aí como ela babava, o papel não dava certo, porque manchava, tá. E era muito mole. Então, quando ela apontava uma letra, a gente não entendia direito que letra que era, né? E aí eu coloquei um papelão, que era leve, ela não aguentava peso na perna. Então era um papelão. Aí vinha uma folha de sulfite com o abecedário e contact em cima. E de tempos em tempos eu trocava. Aí eu falava para ela, e aí, vamos modernizar. E agora, o que está faltando? Aí eu coloquei palavrão. Tinha Foi para o mundo. palavrão, tinha nananá, tipo tomar banho, tô com fome, tô com dor, aonde estava com dor. Aquilo que hoje a gente chama de... De PECs. Hã? De PECs, prancha de comunicação alternativa e Eu não aumentativa. sabia nada disso, amor. Eu era estagiária de magistério. Eu não sabia, eu não tinha esse conhecimento. Então, quando você me pergunta, eu acho que eu era assim, né? E talvez por isso eu me questiono também desses jargões, padrões, prognósticos, né? E ela voltou a falar, a conversar com todo mundo, a se comunicar com todo mundo. Durante 15 anos, ela ainda ficou nessa cama, usando essa tecnologia assistiva criada por uma adolescente. E Você obrigada por conhece você ter me um. lembrado de algo tão, Obrigada por você ter compartilhado. tão lindo assim Muito para lindo mim. e muito, muito verdadeiro. Você conhece um curta chamado Maria? Eu me chamo Maria. Me amo, Não? Maria. É da escola que o menino tem.
É cadeirante? Sim, sim. Sim, sim. Você estava falando e eu estava me lembrando, né? Você traz umas coisas muito lindas, E eu assim, não para. estudei com crianças com deficiência. Eu tenho um irmão com deficiência. Ele teve pólio, ele é 10 anos mais velho do que eu. Então, ele teve pólio. Então, quando eu nasci, ele já tinha uma deficiência. Então, sempre foi muito natural para mim que um irmão andava de um jeito, outro andava de outro. Uhum. Né? Então, um parênteses que eu queria fazer aqui, quando a escola falar para vocês, assim, ó, famílias ou educadores que estão aqui, né, ouvindo, não, mas a gente está incluindo, porque a gente está tratando igual. Então, está fazendo errado. Se está tratando igual, tratar com respeito, ok. Tratar igual, está tratando errado. Aí eu dou sempre o exemplo dos meus irmãos. Então, eu tenho um irmão que tem baixa mobilidade e o outro não. Eu amo os dois igual. Mas eu só tenho um bombom para dar para eles. Aí eu viro e falo assim, ó, coloco lá o bombom, falo, quem chegar primeiro pega. Eu tô tratando igual. Eu tô sendo justa? Então, essa pergunta que você É tem que se muito fazer, mesmo uma né? questão de Eu acho que o justiça. educador ele precisa dizer assim, eu estou ensinando para todos? Eu estou entendendo o que eu estou ensinando? Eu estou olhando o diagnóstico ou estou olhando essa criança? Eu escutei a família? Eu sei quem é a família dessa criança? Você falou uma coisa agora que eu acho que falta tanto, desculpa que eu te interrompi. Eu sempre vejo isso que você relatou. A escola que chega para a família e diz assim: olha, tem alguma coisa errada, porque hoje seu filho fez isso, seu filho fez aquilo. Olha, hoje, mãe, hoje ele estava impossível. Você, educadora que é mãe, você gosta de ouvir isso? É só para lembrar que a gente não é só educador, tá? Que se colocar um pouquinho em outro lugar. E a gente ouve muito isso. E eu um pouco vejo a escola dizer assim: ô mãe, como é que você tá? Como é que estão as coisas? Como é que você tá hoje? Tá tudo bem? Tá precisando de alguma coisa? Como é que você tá se sentindo? Tá tudo bem na sua casa? Até mesmo a pergunta desinteressada, que eu acho que precisa haver, porque é isso que é assim que a gente constrói a relação, a gente lidando com gente, e eu vejo muito pouco a escola enxergar, e eu falo do lugar da escola, então eu posso falar. Eu vejo muito pouco, tanto nas formações quanto no ser da educação mesmo, no cerne da educação, enxergar esse outro lado vivo. Não é só o aluno que perde a identidade, que passa a ser um CID. É essa família que passa a ser o veículo que traz o CID, sabe? É como se fosse o papel que traz o código. E aí eu fico pensando, gente, cadê essa relação? Porque a gente quer parceria de uma família que a gente não enxerga como família. O que é para mim, Ana Beatriz, ser família? Ter família e ser família. Então eu tenho que enxergar isso no outro. Então perguntar desinteressadamente, ou melhor, interessadamente no sentido de interesse por gente. Como é que essa família tá? E também para introduzir uma investigação sensível, atenta, para compreender por que a criança apresenta determinado comportamento. Eu sempre digo que comportamento é reação. E as famílias precisam entender o porquê de trabalhar um comportamento ou outro. Quando a gente fala, eu já fiz o primeiro, vou fazer o segundo agora, enquanto formativo Família Inclusiva, e a gente trata de algumas questões, e aí eu criei um jargão, os 10 mandamentos da família inclusiva. E tem algumas coisas para a gente repensar, e as mencionar, vem Bia. Ih, é isso mesmo. Ih, meu Deus do céu, é realmente. Não, 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 eu faço. Não precisa dizer que vocês fazem. Né? Mas assim, a gente precisa criar essa conexão com a família, entendendo que é gente e gente. E a família só vai compreender qual é o papel dela, qual é o papel dela junto à escola, porque o papel dela é de família, e a gente tem que respeitar as realidades de cada um. Quando a gente aprender a comunicar com a família, e até colocar isso. Tem questões do comportamento dessa criança que tem a ver com a minha mediação, que tem a ver com o meu não saber lidar com esse espaço pedagógico em que todos não aprendem igual. Ninguém nunca aprendeu igual. Nunca houve uma sala de aula que todo mundo aprendesse igual, mas a gente sempre se iludiu achando que havia. Né? E aí, quando chega uma criança com deficiência, ela simplesmente escancara. Olha,
Tá se iludindo, amiga. E eu vou lhe mostrar que você tá se iludindo, amiga. E aí a Pro coloca sobre essa criança todo o peso do seu não saber. E quando a escola admitir isso, olha, tem algo aqui que pode ser da minha mediação, que eu estou precisando aprender, mas tem algo aqui que pode ser dessa criança não estar bem por algum motivo, por algo que aconteceu, e essa família é a minha aliada para me dar esse norte. Então vamos por eliminação. Será que dormiu direito? Será que está tudo bem em casa? Será que o fim de semana foi tranquilo? Será que a mamãe não está passando por algum problema? De repente um problema de saúde, de repente. Não estou querendo entrar na seara da família, não estou querendo invadir a semana, como dizem aqui, da família. Mas eu preciso buscar informações que vão me ajudar a fazer essa leitura do comportamento dessa criança e não a rotular essa criança como uma criança indisciplinada, como uma criança que não quer nada, como uma criança rebelde, como uma criança agressiva. Eu ouço muitos rótulos, assim, colocam muitas etiquetas nas nossas crianças, né? Ó, Então eu sempre preciso disso, desse puxar a orelha da escola para dizer assim, ó, você perguntou como é que a família tá? Você perguntou se tá tudo bem? Diga, maravilhoso, maravilhoso. E você me fez lembrar de uma outra coisa agora. Quando a criança diga. está na fase aí dos 2, 3 anos, né? Se é uma criança que não tem deficiência e ela morde, é a fase. É a fase que morde, vamos relevar. Vamos... Se essa criança tem um diagnóstico, ela é agressiva. De repente, ela deixa de ser criança e ela se torna o seu diagnóstico de novo. Então, a que não tem deficiência faz parte daí da descoberta, tal, do desenvolvimento. A que tem deficiência, não. A que tem deficiência é agressiva. Tá explicado. Tá Tá explicado. explicado. Qualquer coisa, gente, Tá alô, explicado. não tem deficiência. Então, tá explicado. Vi, eu acho que a gente já tá com o tempo bem corrido. Tinha tanta coisa ainda para te perguntar, né? Tanta coisa para você acrescentar para a gente, né? Mas tem uma coisa que você colocou no livro que me marcou tanto, tanto, tanto. Seu livro, eu fui lendo e voltando, eu não posso passar adiante, porque isso aqui ainda está mexendo muito comigo. Aí eu ia dormir, no outro dia eu lia de novo. E aí, assim, não, eu vou ler de novo essa parte, porque eu preciso. Agora eu acho que eu já tenho condição de desconstruir aquilo que, com relação ao luto, foi bem assim, desconstruir aquela ideia que eu tinha, né, para poder voltar. E aí você fala assim, mais ou menos assim. Você fala dessa coisa da aceitação da criança, mas você fala que não é justo que nós tenhamos, né? Nós mães tenhamos que ter medo que alguém nos cumprimente, que ele venha conversar conosco, né? Para dizer explicitamente ou não que o nosso filho não deveria nascer. Quando você fala isso, da experiência, né, que você viveu, é muito isso que você trouxe, né? Ah, mas ele tem o que mesmo? Ela tem o que mesmo? Ah, mas como é que você lidou com Não, é isso? Ah, pior. mas Mas você não você não descobriu na acha que ele gravidez? devia fazer, tá em outro espaço? Você não acha que você deveria fazer de tal forma, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Você não porque isso é muito fez forte. você não fez ultrassom? O exame. Fiz. Mas você não descobriu na gravidez? Eu falei assim, eu não entendi onde você quer chegar. É, porque se você descobrisse, você tinha opções. Então, assim, é, é lícito que as pessoas te falem na cara que a tua maternidade ela pode ser invadida, questionada, colocada no chão o tempo inteiro. E tudo bem. E tudo bem. Não, não tá tudo bem. Uma coisa é alguém vir de uma forma aberta, querer saber sobre síndrome de Down, querer saber mais sobre a Clarinha, perguntar como que funciona, como é que é, tal. Aquela curiosidade que eu digo que faz que o que o outro quer conhecer e não que o outro quer para te machucar, né? Então, por isso que eu falo o quanto é importante as terapias, grupos de apoio, falar sobre as dores do diagnóstico, sobre os momentos complicados, difíceis, os desafios, mas dentro de um contexto que você realmente vai ser acolhida. Quando você bota a boca no trombone com pessoas que não têm a menor vivência, não sabem o que é ter um filho com deficiência, não sabem o que é ter um parente com deficiência, você está dando armas para ser agredido depois. Porque uma hora que você sorri,
vão virar e falar assim, olha como é que ela é falsa. Ela fica falando um monte de coisa ali, ó, que é isso, que é aquilo, não, e ali e agora, ó, tá ali rindo, ó, tá vendo? Isso é falsidade. Por quê? Porque as pessoas, a sociedade, ela quer enxergar o que é cômodo para ela. Para ela é mais cômodo excluir. Ponto. Então, a partir do momento que eu, mãe, trago isso de forma aberta para a sociedade, eu estou assinando embaixo. Tudo capacitismo, tudo, né? Então, assim, que futuro eu quero para minha filha? Que futuro eu quero para tantas crianças? E eu nunca pensei só na Clarinha, Bia, juro. De todo o meu coração. Nunca eu trabalhei ou fiz qualquer coisa pensando só nela. Talvez se eu tivesse feito isso, ela teria menos dificuldade na escola, eu teria tido mais tempo só com ela. Mas para mim, não bastava só ela. Porque não basta só ela. Porque inclusão é para todos. Ah, na minha classe, na sala dela tem. Vai entrar uma menina com autismo. Aí não, né? Não, 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 não. Aí não. Como assim aí não? Ela tem na sala dela, tem mais um menino com síndrome de Down e tem uma menina com autismo. E abro um parênteses aqui. Numa sala de 22 alunos, 3 com deficiência, fora as questões dos outros. A gente precisa entender que, embora a lei... Isso agora eu estou dando puxão de orelha nas famílias, tá, Bia? Embora a lei Já sei até o que diga... você vai falar. Embora a lei diga... Quanto maior o número de alunos com deficiência por sala, diminui o número de alunos da sala. Você vai fazer o quê? Uma sala semi-especial? Se 3 dessas crianças precisarem de um suporte, de uma mediação, você vai colocar 3, 4, 5 adultos numa sala de criança que impede dessas crianças nem enxergam o quadro, não enxergam o professor. Então, se todos cumprirem as suas cotas, vamos dizer assim, de inclusão, né? Distribuir isso em todas as escolas, não precisa ter 3, 4 alunos numa sala de aula. Porque eles estão distribuídos em todas as escolas. Agora, as escolas que fazem um trabalho melhor ficam, sim, sobrecarregadas, gente. Porque Sacrificadas. precisa de material, precisa de um olhar, precisa de trabalho para que haja realmente a inclusão. Então, se eu coloco muitas crianças que precisam de um suporte dentro da mesma sala de aula, eu não estou dando uma boa possibilidade de aprendizagem para todos. Então, às vezes, quando a escola diz, olha, é que já tem 2 alunos aqui nessa sala. Então, não é que ele está negando matrícula. Às vezes é uma escola maravilhosa, que está dando, sim, suporte. Mas ela não precisa se sobrecarregar se os outros fizerem o seu papel. Agora, vai todo mundo para Como a é mesa, bom ver porque isso de aqui uma ela faz um mãe. trabalho melhor. Aí pronto, aí fala assim, agora ele está negando matrícula. Não, criança, ô fofa, queridinha, amor, deixa eu te contar. Não dá. Para fazer um bom trabalho, a gente precisa de equilíbrio. Então, as demandas de uma criança com síndrome de Down, com autismo, são demandas e desafios maiores, normalmente, de uma outra criança. E eu não estou falando de outras questões aí, hein? Cada um tem as suas. Vamos distribuir isso. Então, não Vamos vem lá repensar e com usar o com bom a lei senso, só e né? fala assim, olha aqui na lei, ó, você não pode negar matrícula. Olha aqui na lei, olha, não pode ter, não sei, não tem número de alunos por sala. Então, vamos ter bom senso, vamos olhar com um olhar realmente de também amor por essa escola. Porque lembre-se sempre, se vem uma faxineira na sua casa, por exemplo, uma diarista, tá? Agora, de novo, estou puxando a orelha das famílias. E você saiu para trabalhar. Quando você voltou, você foi pegar um copo, o copo não estava lá. Aí você foi pegar um talher, o talher não estava lá. Você foi procurar guardanapo, não achou. Aí quando essa diarista volta, você fala assim, ô querida, escuta aqui. Você mudou tudo de lugar aqui? É que do jeito que você tinha feito, não era bom. O copo não estava no bom lugar, o talher não estava no bom lugar. Então você gostaria que a escola também escutasse isso de você, como mãe? Que você dissesse o que a escola tem que fazer? Não, a gente trabalha junto.
Mas da porta para dentro da escola, quem manda é a escola. Então, sejamos parceiros. Vamos manter essa comunicação maravilhosa com a escola. Por WhatsApp, para ir mais rápido. Cria um grupinho, escola, família e terapeutas. Olha, gente, estou vendo uma dificuldade aqui. Como é que a gente pode fazer? Como é que a gente pode se ajudar? Olha, eu tive uma ideia. Olha, eu percebi que isso daqui foi legal, né? Então, para que a troca seja rápida. Porque senão o conteúdo passa e aí depois já foi, né? Então, do mesmo tempo que eu puxo a orelha da escola, eu puxo também a orelha das famílias, porque a gente não pode, não tem como a gente entrar dentro da escola, Bia. Mas Ai, gente, vocês estão vendo? Vocês estão vendo o que é isso? Não é à toa, não é à toa. É uma sinergia tão grande, eu acho tão bonito quando você fala, porque você fala de um lugar que lhe dá propriedade para falar. E não é uma propriedade no sentido dessa autoridade gélida, né? Só, porque eu estudei isso, porque eu estudei aquilo, é porque eu vivi, é porque eu vivo, é porque eu acredito, é porque eu colaboro, né? Então, assim, eu sempre falo isso, gente, vamos parar com a queda de braço. A gente tem uma necessidade de ter razão, a escola quer ter razão, a família quer ter razão, e um puxa de um lado, outro puxa do outro, né? Então a gente precisa parar com a queda de braço, baixa a corda, dá a mão e vira para olhar na mesma direção. Quem está ali para se beneficiar ou para se prejudicar a partir das nossas decisões é a criança. E a gente precisa fazer esse exercício. Não existe relação perfeita, não existe relação fácil. Relações humanas são complexas, então a gente pode tentar simplificar um pouco, usando do bom senso, usando da transparência, usando do. Pera lá, tive uma ideia, isso que você fala hoje, eu tive uma ideia, eu fiz isso, eu vi isso que dá certo, eu vi isso que tentei e deu certo. É trazer para agregar. As cobranças, às vezes, são necessárias, mas elas se tornam, muitas vezes, um discurso muito vazio. Cobrar por cobrar, para mim, é um discurso muito vazio. Tanto a família cobrando da escola, quanto a escola cobrando da família. E isso que você falou sobre o porque número de cobrar não é alunos, construção. isso aí, gente, Cobrar não é professores, passem, construção. passem, 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 passem. Cobrar não é construção, né? Cobrar não é construção. Cobrar não é construtivo. Então, o que essa criança sabe e o que ela precisa aprender? E como ela vai aprender? E como eu vou saber que ela aprendeu? Então, eu entendo que são muitas bolhas aí para a gente estourar, né? Mas a gente pode. Eu acho que aqui E é a um gente está só começo. começando. E eu não quero me prolongar mais, mas eu queria isso aqui, olha. Eu queria fazer um convite para todo mundo. Seja o Leia aí para mim, vento, tá? seja o vento que espalha a mudança. Não precisa ser tempestade, gente. E nem brisa. Seja o vento. Seja o vento que espalha a mudança. E saiba que a mudança que você está fazendo hoje, talvez você não colha os frutos dela enquanto você ainda estiver aqui. Mas lá na frente alguém vai colher. Assim como hoje eu vivi, colho frutos das famílias que há 30 anos atrás abriram as portas da escola regular. Então, é o meu papel continuar a ser vento, como foram essas famílias de 30 anos atrás que tiraram os filhos da instituição. A minha filha, 40 anos atrás, estaria no manicômio, Bia. No manicômio. Tratada como louca. Uma menina que E fala correspondendo às português, expectativas. uma menina que fala português, italiano, arranha no inglês e no espanhol. Adora cantar, dançar. Aba. Aba, né? Ela entrou. Então, quem é ela? O que eu sei dela? Vamos olhar para as pessoas, vamos olhar, mas com amor. Não olhar com cobrança, não olhar com exigências, porque às vezes as nossas exigências não é o melhor para aquela criança. Mas o que eu tenho como argumento ou ideia pode se juntar à ideia do outro e a gente construir um caminho lindo de aprendizagem real e efetiva. Vamos ser Tem um veículo. presente para você. Eu queria sortear um livro meu aqui.
Como que a gente Vamos lá. faz Ó, isso? quem Me falar, diga. eu não vejo. Bia, eu não vejo. Você tem como ver quem vai responder primeiro? Tenho sim. Qual é Alguém o nome perguntou do como livro? adquirir o livro. Onde é que Ah, adquire o livro? Onde é que compra o livro? Fala primeiro onde é que compra o livro, que tem gente querendo saber. E aguardem o sorteio do livro. Peraí. ele tá com cupom de desconto de 50%. Gente, é uma ida na padaria. Então, assim, é porque para espalhar mesmo o vento, tá? Eu E no sei. link da bio do Inclusivamente, vai no Inclusivamente, vai lá na bio, tem o link e tem baixar e-book. Quando você clicar ali, vai abrir uma janelinha, né, de compra e aparece do lado esquerdo o cupom de desconto. Ali você escreve 21 de março, que é o Dia Internacional da Síndrome de Down. 21 de março. E aí, automaticamente, você vai ver que o valor vai reduzir a metade, tá? Entenderam, gente? Eu, 21 de março. Já coloquei aí, ó, arroba inclusivamente. Vai lá no inclusivamente, eu não precisa vejo dizer. nada. Eu peço Por isso que desculpa eu se tô lhe algum de gente dizendo. pergunta, Vai me no manda link da depois no bio. direct, porque para mim tá travado. E Pronto, agora eu vou agora você sortear o fala. livro. É, Qual é o nome do meu livro? Qual o nome do livro? Tô aqui de olho, viu? Tô atenta. Qual o nome do livro, gente? A gente falou logo no início. Qual o nome do livro? Tem um delayzinho, né? Tem gente aqui Beleza. dizendo, vou responder. Qual o nome do livro? Cadê vocês? Será que o meu tá com delay também? Peraí. O meu não tá com delay, o meu tá parado mesmo, eu não vejo nada. Eu cliquei aqui, eu acenei para uma pessoa, acho que deu uma travadinha. Eu Qual o posso ter. nome do livro, gente? Pode ser que esteja com delay aí. Eu vou tentar abrir aqui Vocês pelo. estavam aqui desde o início? A gente falou do livro. Qual o nome do Entrar livro? lá no link da bio, você vai ver. Cadê? Eu vou ver se eu consigo abrir aqui pelo computador. Que aí a gente, talvez aqui eu consiga ter uma. Apareceu uma pessoa aqui que acabou de entrar, outra que acabou de entrar. Oi, Ivonete, você não viu o nome, Ivonete? Eu ia querer tanto que você lesse esse livro, Ivonete. Corre lá no link da Sabe por que bio, que eu gosto? Ivonete. Sai daqui, Pronto, aqui, Marina. Daisy underline, Amanda underline. Vou mandar para você aqui, arroba Daisy com Y, underline, Ela, Amanda, ela respondeu o nome do underline. livro? Ela respondeu o nome do livro. Então, Daisy, você vai me mandar um direct no Inclusivamente com o seu e-mail. Você fala: oi, sou a Daisy, eu que ganhei o seu livro, seu e-book, tá bom? E eu vou mandar para você de presente. Agora eu tenho um presente para você e para as mães que estão aí, para todo mundo que está aí. Que eu falei, não foi que essa live não era uma live só para mãe de Não, você criança falou. com síndrome de Down, nem de mãe de criança sem síndrome de Down. Essa live é uma live que eu acho que É para esse a livro da vida. Vivi é um livro de utilidade pública. Mas enfim, né? Depois do diagnóstico, que você se permita redesenhar a vida, colorir com outras tintas, descobrir tons, nuances, pontos de luz. Tá me ouvindo? Tô Vocês te conseguem me ouvindo. ouvir? Quem Eu tô te disse que ouvindo. não? Quem disse que nunca? Olhares, sorrisos, abraço, aconchego, desconstruindo medos, reconstruindo sonhos, outros rumos, outras rotas, outra você. Quem disse culpada? Quem disse amarga? Sorrir sim, com a boca, os olhos, com a alma. Andar descalço, dar as mãos, seguir sem pressa, sem medo e sem falta. Você ficou Quem disse que no acabou? final. Oi, você me ouve? Eu tô te Tá ouvindo me ouvindo, Vi? engasgadinha.
Pronto, vou repetir só esse Eu pedacinho. te ouço, 100 amor, mas eu meses não sem te ouço. fala. Ficou mudo? Tá melhor? Tem gente comentando, tem gente Não, agora dizendo eu que tô, não tá tô te ouvindo. ouvindo. Depois eu vou botar no direct. Quem disse que acabou? Quem disse que lutou? Vou botar nos stories. Abra a janela e o coração. E encontre a sua fresta de sol, refratando em cores, sons, sabores. Real e plural. Quem diz que choro? Quem diz que dor? Redesenhar a vida. Porque sua, legítima e autoral. Porque sua, palpável e real. Que tenha sol, sal, cor, que tenha vida, que tenha amor. Vi, muito obrigado pela sua gentileza, pela sua disponibilidade, pelo seu carinho. Vivi caiu? Vivi caiu, peraí, deixa eu ver se eu consigo trazer lá de volta, só para eu agradecer. Deixa eu ver aqui. Vi, tô tentando te convidar de volta. Não tá indo. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Aqui tá dizendo que você não pode participar, por quê? Agora. Deixa eu ver se eu te trago. Você me ouve, Vi? Chamei a Vivi aqui. Tá sim, tá sim. Aê! Ai, que nervoso, Voltou. Você porque conseguiu me eu te ouvir? escutava. Eu te escutei muito assim. Eu peguei pedacinhos do que você falou Eu vou e, fazer o seguinte, e eu vou colocar nos stories para você coloca, ouvir por com favor. calma. Foi o meu presente para você e para as mães, que elas se permitam redesenhar a vida. Você, eu sei que já se permitiu, né? Aliás, você não aceitou esse Eu não borrão, esse aceitei, apagão eu não aí que aceitei colocaram. os tons de cinza, só branco e preto que mostraram para mim. Mas eu precisei me colorir primeiro, para depois enxergar as cores nela. Né? Tem um post aqui no Inclusivamente falando disso. E procura lá, tem um lápis de cor, tem vários lápis de cor, é de agosto do ano passado. Eu vi. E eu não sei nem como te agradecer essa homenagem linda que você fez ao livro, sobre o redesenhar a vida, sobre a gente olhar as habilidades, os potenciais dos nossos filhos. Eu não te conheço pessoalmente, mas eu acho que eu nunca tive tanta vontade de abraçar alguém como eu tenho agora, essa vontade de abraçar você. E te agradecer por esse convite, por esse presente que a gente redesenhou aqui. Fizemos tantos esboços e tantas pinturas. E eu só sinto não ter interagido com quem estava aqui. Peço desculpa, mas eu não via nada, nada. Ficou travadinho, tudinho para mim. Muitos parabéns, muito obrigado pela sua contribuição. Muita gente concordando. E eu que te agradeço. Eu vou Te colocar agradeço. aqui, ó, vou escrever aqui, ó, cupom desconto. Gente, vamos conversar sobre o livro. Vamos falar mais sobre isso. Não vamos aceitar o que as pessoas impõem pra gente. Vamos questionar, tá bom? A gente não precisa aceitar as verdades das outras pessoas, tá? Vamos falar mais sobre isso. Ó, vou colocar aqui o que você precisa colocar no ao Lá quando entrar no abre o link link, da né? bio. Se não conseguir, me manda um direct. Entra no link da bio, comprar e-book. Pronto. No A gente cupom de está vendo desconto aqui, coloca 21 21 de de março. março, que é o Dia Internacional da Síndrome de Down. Obrigada, Obrigada. Aura. Eu tô lendo pelo computador os elogios. Obrigada, obrigada de coração. Obrigada, gente. Nossa, tanta coisa linda aqui. Vi, Gratidão. você é uma aquarela inteira. Dedico essa live a todos vocês, mães, professores, a todos vocês que não aceitam os rótulos, que não aceitam as sentenças, que recebem as crianças como filhos
como professores, sem aceitar esse luto. Receba um filho vivo, receba um aluno vivo. Se você tem uma criança pequena, acredite nela. Eu amo minhas crianças pequenas. Amo todas as minhas crianças pequenas do fundo do coração, porque nelas a gente vê um mundo de possibilidades. Se é para enxergar alguma coisa, enxerga a luzinha que brilha lá no fundo dos olhos. Enxerga o mundo de possibilidades que cada uma delas traz. Enxerga isso nos meninos. Uma coisa que eu faço e que as minhas colegas fazem, e aí é uma mensagem especial para as famílias, para os professores, me perdoe. Quando chega um aluno novo, a gente olha para a mãe, fala com a mãe, mas a gente olha para a criança e a gente diz: oi, como é seu nome? Que bom que você chegou. A gente vai ter tanta coisa para aprender junto. Olhar no olho da criança e dizer a ela: você é bem-vinda aqui. Olhar no olho do jovem e dizer: você é bem-vindo aqui. Isso é tudo que uma família precisa para ter a certeza de que valeu a pena todo o esforço, vencer as próprias barreiras, os próprios medos, e a bater na porta daquela escola, daquela instituição e dizer: olha, eu preciso de você para fazer o AE do meu filho, eu preciso de você para educar o meu filho. Seja generoso com ele, seja gentil com ele, que o mundo seja gentil com nossas crianças, que o mundo seja gentil com nossos jovens e que o mundo seja gentil com nossas mães. Ivonete, amo você do fundo do coração. A gente constrói junto, né? E o que a gente não souber, a gente constrói junto. Então, minha mensagem para as famílias é: prepara o mundo para os filhos de vocês. A terapia é importante. O quanto você desenvolve o teu filho cognitivo, as AVDs, tudo é importante. Mas se você não preparar a sociedade para receber ele lá na frente, não digo que não adiantou, claro, sempre adianta, mas você vai se frustrar. E para a escola, eu queria dizer o seguinte: quem está na cadeira na cadeira da escola é um aluno ou é um diagnóstico? Né? Repense aí as suas práticas e permita que nós, mães, sejamos mães. Assumam o seu papel de alfabetizador. Assumam o seu papel de escola. Nós, com muito prazer, a gente vai dar todo o apoio e suporte para os nossos filhos. Mas nós não devemos ter esse papel também de sermos alfabetizadores. Beijo, Vi. Fique com Deus. Uma mensagem que eu ouvi, fui eu que ouvi, foi nesse momento, foi o que eu aprendi. O que aconteceu quando você soube do diagnóstico? Como é que você se sentiu? Eu olhei e eu vi a minha bebê. E eu já tinha outra filha. Ivonete, isso é para você. Eu já tinha criado uma filha. E estava dando certo. E eu decidi, eu vou criar ela como eu criei a primeira. Porque é a minha filha que eu tô vendo. Não tô vendo nada da síndrome de Down. Eu não sei o que é síndrome de Down. Eu sei quem é a minha filha. Façam isso, gente. Vejam seus filhos, vejam suas crianças, vejam seus jovens. Beijo, muito amor, muita luz e muita esperança de que essa live reverbere, de que o livro da Vivi reverbere, de que as palavras que foram ditas aqui reverbere e que a gente possa, de fato, construir um mundo melhor, construir uma educação melhor a partir desse dar as mãos e olhar na mesma direção. Vamos acolher, vamos proteger e vamos ajudar a voar. Beijo, fiquem com Deus. Até a próxima. Obrigada, Vi, de coração. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Obrigada por cada um que esteve aqui. E obrigada a você, amor. Beijo.